Olá, eu sou Ana Clara e esse é o canal da Eurovinhos. Hoje nós estamos no restaurante Amano, que é a minha segunda casa. Eu sou a sommelier-chefe da casa. Nós montamos a câmera aqui na parte externa, tem um pouquinho de barulho, eu peço desculpa para vocês, mas eu vou tentar falar até um pouco mais alto. O assunto de hoje é a harmonização. É como se fosse um casamento, são duas partes distintas, diferentes, que uma não pode sobressair a outra e juntas tem que formar um terceiro elemento, uma coisa maior, mais gostosa. Tem algumas regras e princípios que ajudam nessa hora. Por exemplo, harmonização regional, que é você harmonizar o vinho da região com a comida da região. Naturalmente, os produtores eles já fazem isso, porque se você, por exemplo, a Bairrada em Portugal, com o passar dos anos, os produtores eles vão fazendo, eles começam a vinificar normalmente para tomar aquele vinho com a sua família, com seus amigos, para harmonizar com a comida do dia a dia. O outro princípio que eu acho muito importante é o peso da comida e o peso do vinho. A comida não pode sobressair o vinho, não pode ser mais estruturada, mais substanciosa que o vinho, e nem o vinho pode ser mais estruturado que a comida. Eles têm que ter mais ou menos o mesmo peso de boca, eles têm que ter mais ou menos a mesma linha. A acidez também é muito importante. As pessoas acham que a acidez no vinho, tem gente que torce o nariz, eu ouço isso aqui no restaurante o tempo inteiro, as pessoas, mas eu não quero um vinho muito ácido. Eu sou fã de vinho ácido, por quê? A acidez, ela é um dos elementos, uma das magias do vinho. Ela faz o vinho não ficar tão doce, não ficar tão enjoativo e ao mesmo tempo ela quebra as moléculas de gordura, então faz o vinho ficar muito mais gastronômico. Os vinhos com maior acidez, eles vêm de regiões mais frias, porque a casca da uva em região muito quente, até esse é o primeiro vídeo. Vamos lá. Os vinhos mais ácidos vêm das regiões mais frias, que a uva não fica tão madura e aí concentra um pouquinho mais desse elemento mágico para harmonização. A doçura também é um dos princípios. O que você precisa quando você tem um doce? Você precisa de um vinho no mínimo com o mesmo grau de doçura ou até um pouquinho mais, para a comida não sobressair o vinho. O sal, ele acentua muito o tanino, então o que dá certo é o contraste, doce e salgado. Então, por exemplo, um foie gras com sauterne, que é uma harmonização clássica que cai muito bem. A azeitona, que é extremamente salgada e super difícil de harmonizar, você consegue dar certo com um Jerez oloroso ou com um Jerez fino. Tem intensidade de aromas e sabores. Então, o vinho tem que ter a mesma intensidade aromática no nariz que a comida. Então, se é uma comida muito perfumada, você vai procurar um vinho muito perfumado também. E se as notas que estiverem dentro da garrafa forem parecidas com as notas dos vinhos, melhor ainda. Tem alguns ingredientes que são super difíceis. Caiu. Caiu? Foi? Foi. Tem alguns ingredientes que são super difíceis de harmonizar e eu vou dar algumas dicas para você conseguir contornar isso. Por exemplo, aspargos, espinafre, olha o ônibus passando. Aspargos, espinafre e alcachofra. A gente chama isso de ingredientes ardilosos. Fica terrível no vinho, acentua o tanino, dá um sabor metálico, às vezes até um sabor adocicado, fica bem esquisito. Então, para você fugir disso, se você vai fazer um prato que estes são alguns dos ingredientes principais, é legal, a dica é espremer um limãozinho e pegar um vinho com mais acidez também, ou você misturar creme de leite, fazer um creme, que aí você tira um pouquinho, abranda o sabor desses alimentos. O sal, como eu falei, ele é muito difícil, então você vai fazer aquela coisa do doce salgado. O chocolate, ele é um elemento ardiloso, por quê? Porque ele cobre todas as papilas gustativas, tem uma capa de gordura
E aí a harmonização clássica é o Banyuls. Por quê? Porque ele tem as notas parecidas, ele tem o mesmo grau de doçura normalmente e ele tem as notas parecidas com... Ele tem sabores de chocolate, ele tem notas aromáticas de chocolate, então ele vai muito bem. Se você não tem um Banyuls, que é mais difícil de encontrar, você pode tentar um Tawny mais envelhecido, de uns 10 anos mais ou menos, que também vai muito bem. Ainda nos ingredientes argilosos, você tem os ovos, que assim como o chocolate, cobre as papilas gustativas. Então procure um vinho que tenha acidez para limpar a sua boca. Por exemplo, um Borgonha mais jovem, ou um Sauvignon Blanc, um Chardonnay um pouco mais estruturado, dependendo da preparação. Você tem que sempre prestar muita atenção na preparação principal. E as trufas, que é extremamente aromática, tem aquela nota de gás bem forte. O que você precisa? De um vinho estruturado, que tem o poder da trufa. E aí a minha dica é a harmonização regional. Procura as trufas, vem lá do Piemonte, pega um vinho do Piemonte, uma Nebbiolo que tem bastante poder. Pode ser um Barolo, pode ser um Barbaresco, depende muito da preparação. O Barolo mais potente, o Barbaresco normalmente é um pouquinho mais leve. E existem, ó o caminhão, existem as preparações, as harmonizações clássicas. Champanhe com caviar, chablis com ostras, Bordeaux e cordeiro, que é um clássico, leitãozinho da bairrada com os vinhos à base de baga, os vinhos da mesma região. Você pode pegar um Riesling com chucrute, que fica uma delícia. Pizza e Sangiovese é um clássico. Taná e churrasco. E por aí vai. Existem várias harmonizações clássicas que é muito gostoso, é muito interessante, não tem erro. Hoje nós falamos um pouquinho sobre harmonização, o assunto é muito extenso, tem muita coisa bacana. Nos próximos vídeos eu vou dar dicas também. O próximo é sobre a rainha das uvas tintas, a Cabernet Sauvignon. Tem harmonização com a Cabernet. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. Valeu!